Capítulo 47. Pensei muito no assunto, Elizabeth, disse o tio enquanto se dirigiam à capital. E depois de refletir seriamente, estou muito mais propenso do que antes a ter a mesma opinião que a sua irmã mais velha sobre o assunto. Parece-me tão improvável que um rapaz conceba um tal plano contra uma mocinha que não é de modo algum desprotegida ou carente de amigos, e que na verdade morava na casa da família do seu coronel, que estou muito inclinado a esperar o melhor. Como poderia ele pensar que os amigos dela nada fariam? Como poderia esperar voltar a ser bem recebido pelo regimento depois de tal afronta contra o coronel Foster? Não valeria a pena assumir tantos riscos? O senhor acha mesmo isso? Exclamou Elizabeth, recuperando a animação por um momento. Dou-lhe minha palavra, disse a Sra. Gardner. Começo a ter a mesma opinião que seu tio. É uma violação óbvia demais da decência, da honra e de seus próprios interesses, para que ele seja culpado disso. Não consigo pensar tão mal de Wickham. Você mesma, Lizzie, pode renegá-lo a ponto de crer que ele fosse capaz de uma coisa dessas? Talvez não de negligenciar seus próprios interesses, mas acredito que seja capaz de todos os outros tipos de negligência. Realmente, se isso fosse verdade, mas não ouso ter essa esperança. Por que não iriam para a Escócia, se fosse esse o caso? Em primeiro lugar, replicou o Sr. Gardner, não há nenhuma prova definitiva de que não foram para a Escócia. Ah, mas que tenham passado da chaise para uma carruagem de aluguel é um indício tão claro. E além disso, não encontraram nenhum rastro deles na estrada de Barnet. Muito bem, então. Suponhamos que estejam em Londres. Podem estar lá só para se esconder, sem mais nenhum motivo excepcional. Não é muito provável que o dinheiro seja abundante de ambos os lados, e pode ter-lhes ocorrido o que é mais econômico, embora menos rápido, casar em Londres do que na Escócia. Mas por que tanto segredo? Por que tanto medo de serem descobertos? Por que o casamento teve de ser às escondidas? Ah, não é provável. Seu amigo mais íntimo, como vemos na carta de Jane, estava convencido de que ele não pretendia casar-se com ela. Wickham jamais se casará com uma moça que não tenha dinheiro. Não pode permitir-se isso. E que méritos tem Lídia? Que atrativos tem ela, além da juventude, da saúde e do bom humor, que pudessem motivá-lo a, por sua causa, perder toda a possibilidade de um bom casamento? Não posso julgar os obstáculos que o receio de cair em desgraça no regimento poderia opor a uma fuga desonrosa com ela, pois nada sei sobre os efeitos que tal ato pode provocar. Mas quanto à sua outra objeção, receio que ela dificilmente mantenha firme. Lídia não tem irmãos que a defendam, e pode imaginar pelo comportamento de papai, por sua indolência e pela pouca atenção que sempre pareceu dar ao que se passava na família, que ele agiria e pensaria tão pouco neste caso quanto qualquer pai costuma fazer numa situação como esta. Mas você acha possível que Lydia esteja tão apaixonada por Wickham a ponto de concordar em viver com ele sem se casar? Parece que sim, e é muito chocante, sem dúvida, tornou Elizabeth com lágrimas nos olhos, que o senso de decência e de virtude de uma irmã admita dúvidas quanto a esse ponto. Mas na verdade não sei o que dizer. Talvez eu não esteja sendo justa com ela. Ela é muito jovem. Nunca lhe ensinaram a pensar em assuntos sérios. E nos últimos 6 meses, ou melhor, nos últimos 12 meses, ela só se preocupa com diversões e com vaidade. Permitiram-lhe gastar o tempo da maneira mais ociosa e frívola possível, e a adotar qualquer opinião que lhe apresentassem. Desde que o regimento de Shear veio aquartelar-se em Meryton, o amor, os namoros e os oficiais foram as únicas coisas que passaram por sua cabeça. E de tanto pensar e falar nessas coisas, ela fez tudo o que estava ao seu alcance para dar uma maior, como diria, suscetibilidade a seus sentimentos, que já por natureza são muito ardentes. E todos sabemos que Wickham tem todos os encantos, na aparência e nos modos,
que podem conquistar uma mulher. Mas veja você que Jane, disse a tia, não tem de Wickham uma opinião tão má a ponto de acreditar que ele seja capaz de uma coisa dessas. E de quem Jane alguma vez pensou mal? E será que existe alguém que, seja qual for a sua conduta passada, ela julgue capaz de uma coisa dessas, até ter provas? Mas Jane sabe tanto quanto eu quem Wickham de fato é. Nós duas sabemos que ele tem sido um devasso, no sentido mais forte da palavra, que não tem nem integridade nem honra, que é uma pessoa tão falsa e mentirosa quanto insinuante. E você realmente sabe isso tudo? Exclamou a Sra. Gardner, cuja curiosidade a respeito da fonte daquela informação era muito viva. Sei sim, replicou Elizabeth corando. Eu lhe contei outro dia o infame comportamento dele para com o Sr. Darcy. E a senhora mesma, quando esteve em Longbourn, ouviu como ele falava do homem que se comportou para com ele com tanta tolerância e generosidade. E existem outras circunstâncias que não estou autorizada, de que não vale a pena falar. Mas são intermináveis as suas mentiras sobre toda a família de Pemberley. Pelo que ele falava da senhorita Darcy, eu estava bem preparada para ver uma moça orgulhosa, reservada e desagradável. Ele, porém, sabia que era exatamente o contrário. Sabia que ela era tão simpática e despretensiosa como a conhecemos. Mas Lydia não sabe de nada disso? Como pode ela ignorar o que você e Jane parecem compreender tão bem? É verdade. Essa é a pior parte. Até ir a Kent e me encontrar diversas vezes tanto com o Sr. Darcy quanto com seu parente, o Coronel Fitzwilliam, eu mesma não conhecia a verdade. E quando voltei para casa, o regimento de Shear estava para deixar Meryton em 1 ou 2 semanas. Sendo assim, nem Jane, para quem eu contei tudo, nem eu, julgamos necessário tornar público o que sabíamos. Pois, aparentemente, de que serviria que a boa opinião que toda a vizinhança tinha sobre ele fosse destruída? E mesmo quando se decidiu que Lydia iria com a Sra. Foster, nunca me ocorreu a necessidade de abrir os seus olhos quanto ao caráter dele. Nunca me passou pela cabeça que ela corresse o risco de ser enganada. Não é difícil compreender que eu estava longe de esperar que tudo aquilo podia ter uma consequência dessas. Quando todos partiram para Brighton, então, imagino que você não tinha nenhuma razão para acreditar que eles se amassem. Nenhuma. Não consigo lembrar-me de nenhum sinal de atração da parte de nenhum dos dois. E se algo desse tipo fosse perceptível, a senhora deve saber que a nossa não é uma família em que uma coisa dessas possa passar em brancas nuvens. Quando ele ingressou na milícia, ela logo passou a admirá-lo. Mas o mesmo aconteceu com todas nós. Todas as jovens de Meryton e cercanias enlouqueceram por ele nos primeiros 2 meses. Mas nada fazia que ela se destacasse por alguma atenção especial. E, portanto, depois de um período de extravagante e violenta admiração, a sua fantasia com ele se dissipou e os outros do regimento, que a tratavam com mais distinção, voltaram a ser seus favoritos. É fácil compreender que, por pouco que essa repetida discussão pudesse acrescentar a seus receios, esperanças e conjecturas acerca desse interessante assunto, nenhum outro pôde afastá-los dele durante toda a jornada. Este nunca esteve distante dos pensamentos de Elizabeth. Atormentada pela mais profunda angústia e pelo remorso, não conseguiu ter nenhum momento de tranquilidade ou esquecimento. Viajaram com a máxima velocidade e, dormindo uma noite na estrada, chegaram a Longbourn no dia seguinte, à hora do jantar. Foi um consolo para Elizabeth ver que Jane não tivera de suportar uma espera longa demais. Ao entrarem no cercado, os pequenos Gardner, atraídos pela visão da chaise, estavam nos degraus da casa, e quando a carruagem estacionou diante da porta, a alegre surpresa que iluminou os rostos e se manifestou em todo o corpo das crianças, com saltos e pinotes, foi a primeira agradável prova de que eram bem-vindos. De um salto, Elizabeth desceu da carruagem e, depois de dar em cada um deles um beijo apressado, correu para o vestíbulo, onde Jane, que desceu correndo do quarto da mãe, imediatamente foi ter com ela. Elizabeth, enquanto a abraçava carinhosamente e as lágrimas transbordavam dos olhos de ambas,
imediatamente perguntou se tinham alguma notícia dos fugitivos. Ainda não, respondeu Jane. mas agora que meu querido tio chegou, espero que corra tudo bem. Papai está em Londres? Está. Ele partiu na terça-feira, como escrevi a você. E tem tido notícias dele com frequência? Só uma vez. Escreveu um bilhete na quarta-feira, para dizer que chegara bem e para me passar instruções, o que eu lhe pedi encarecidamente. Ele se limitou a acrescentar que não tornaria a escrever até ter algo importante para dizer. E a mamãe, como está? E vocês todas, como vão? Mamãe está razoavelmente bem, acho, embora seu ânimo esteja muito abalado. Ela está lá em cima e ficará muito contente em ver todos vocês. Ela não sai mais do quarto. Mary e Kitty, graças a Deus, estão muito bem. Mas e você? Como está? Exclamou Elizabeth. Você está pálida. Quantas dificuldades deve ter enfrentado? Sua irmã, porém, garantiu-lhe que estava muito bem, e a conversa, que se dera enquanto o Sr. e a Sra. Gardner estavam ocupados com os filhos, chegou ao fim com a chegada do grupo inteiro. Jane correu até os tios e deu-lhes as boas-vindas, agradecendo a ambos por terem vindo, entre risos e lágrimas. Quando se reuniram todos na sala, as perguntas que Elizabeth já fizera foram, é claro, repetidas pelos demais, e eles logo viram que Jane não tinha nenhuma informação a lhes passar. Mas as esperanças otimistas que a bondade de seu coração sugeria não a haviam abandonado. Ela ainda esperava que tudo fosse acabar bem, e que mais dia menos dia chegaria uma carta, ou de Lydia ou do pai, que explicaria tudo e, quem sabe, anunciaria o casamento. A Sra. Bennet, em cujo quarto todos se reuniram depois de uma conversa de alguns minutos, recebeu-os exatamente como era de se esperar, com lágrimas e lamentações de saudades, invectivas contra o comportamento vil de Wickham e queixas sobre seus sofrimentos e pelo mau tratamento que recebia, acusando a todos, menos a pessoa cuja irrefletida indulgência os erros da filha deviam ser principalmente imputados. Se eu tivesse podido, disse ela, fazer o que eu queria, ir a Brighton com toda a família, isso não teria acontecido. Mas a minha querida Lydia, coitadinha, não tinha ninguém para tomar conta dela, porque os Foster a perderam de vista. Tenho certeza de que houve uma grande negligência da parte deles, pois ela não é o tipo de moça que faça uma coisa dessas, se estiver bem vigiada. Sempre achei que eles não estavam capacitados a tomar conta dela, mas fui voto vencido, como sempre. Pobre criança. E agora eis que o Sr. Bennet se foi, e eu sei que ele vai brigar com Wickham assim que encontrá-lo. E será assassinado, e o que será de todas nós? Os Collies vão expulsar-nos daqui antes que ele esfrie no túmulo. E se você não for gentil conosco, meu irmão, não sei o que vamos fazer. Eles todos protestaram contra tais horrendas ideias, e o Sr. Gardner, depois de garantir que sentia um profundo afeto por ela e por toda a família, disse-lhe que pretendia estar em Londres no dia seguinte para ajudar o Sr. Bennet em todas as tentativas de recuperar Lydia. Não se entregue a uma agitação inútil, acrescentou ele. Embora devamos estar preparados para o pior, não é certo que ele venha a acontecer. Não faz nenhuma semana que eles saíram de Brighton. Em poucos dias teremos mais notícias deles. E até termos certeza de que não estão casados e não têm planos de se casar, não vamos dar o caso como perdido. Assim que chegar a Londres, vou ter com o meu cunhado e o farei vir comigo para casa, na Gracechurch Street. E então conversaremos sobre o que fazer. Ah, meu querido irmão, tornou a Sra. Bennet. É isso mesmo que eu mais desejo. E quando chegar em Londres, descubra onde eles estão, onde quer que seja. E se ainda não estiverem casados, faça que se casem. E não deixe que eles aguardem o vestido de casamento, mas diga a Lydia que terá o dinheiro que quiser para comprá-lo, depois que estiver casada. E antes de mais nada, impeça o Sr. Bennet de duelar. Diga-lhe a que triste estado estou reduzida, que estou fora de mim e tão assustada. E tremo tanto, estou tão agitada, sinto espasmos nos lados e dor de cabeça. E tenho tantas palpitações, que não consigo descansar nem de dia nem de noite.
E diga à minha querida Lydia que não dê nenhuma instrução sobre o vestido até me ver, pois ela não sabe quais são as melhores lojas. Ah, meu irmão, como você é bom. Eu sei que vai conseguir fazer tudo isso. O Sr. Gardner, porém, embora tornasse a lhe garantir seu sério empenho no caso, não pôde evitar recomendar que se moderasse, tanto nas esperanças quanto nos receios. E depois de assim lhe falar, até que o jantar fosse servido, todos a deixaram desabafando seus sentimentos com a governanta, que cuidava dela na ausência das filhas. Embora seu irmão e sua cunhada estivessem convencidos de não haver nenhuma razão para tal separação em relação à família, não tentaram opor-se a ela, pois sabiam que ela não era prudente o bastante para manter a boca fechada diante dos criados, enquanto eles serviam a mesa, e acharam melhor que só uma das empregadas, aquela em que mais podiam confiar, pudesse compreender todos os seus temores e sua preocupação com o caso. Na sala de jantar, eles logo se reuniram com Mary e Kitty, que estavam ocupadas demais em seus respectivos quartos para aparecerem antes. Uma acabava de deixar os livros, a outra o toucador. O rosto de ambas, porém, estava relativamente calmo, e não se notava nenhuma mudança nelas, exceto que a perda da irmã predileta, ou a irritação que aquele caso lhe provocara, dera a Kitty um tom de voz ainda mais colérico. Quanto a Mary, era suficientemente senhora de si para sussurrar a Elizabeth com uma expressão de grave reflexão assim que se sentaram à mesa. Este é um caso horroroso e provavelmente vai dar muito o que falar. Devemos, todavia, arrostar a maré de maldade e derramar no peito ferido de cada uma de nós o bálsamo da consolação fraternal. Percebendo então que Elizabeth não estava propensa a responder, acrescentou: Por mais triste que o caso possa ser para a Lydia, podemos tirar dele esta útil lição, que é irrecuperável a perda da virtude da mulher, que um passo em falso provoca a sua ruína definitiva, que a reputação não é menos frágil do que a beleza, e nunca é demais precaver-nos contra os perigos do sexo oposto. Elizabeth, pasma, ergueu os olhos, mas estava abatida demais para responder. Mary continuou, porém, a se consolar com tais máximas morais extraídas dos males que as afligiam. À tarde, as duas senhoritas Bennet mais velhas conseguiram ficar a sós por meia hora. E Elizabeth logo se aproveitou da oportunidade para fazer mais perguntas, a que Jane estava igualmente feliz em responder. Depois de se entregarem às lamúrias genéricas acerca das terríveis consequências do caso, que Elizabeth considerava certas, e a senhora Bennet não podia garantir que fossem impossíveis, a primeira deu sequência ao assunto dizendo: Mas me conte tudo que ainda não ouvi sobre o caso. Eu quero mais detalhes. O que o Coronel Foster disse? Não suspeitaram de nada antes da fuga? Devem ter visto os dois juntos com frequência. O Coronel Foster admitiu ter muitas vezes suspeitado de alguma inclinação, sobretudo da parte de Lydia. Mas nada que o tivesse alarmado. Eu sinto tanto por ele. Seu comportamento não poderia ter sido mais atencioso e gentil. Ele veio até nós para demonstrar a sua preocupação, antes que lhe passasse pela cabeça que eles não tivessem ido para a Escócia. Quando surgiu esse receio, ele se apressou em partir. E Dane estava certo de que Wickham não pretendia casar? Ele sabia do plano de fuga? O Coronel Foster foi ver Dane pessoalmente? Foi, mas quando interrogado por ele, Dane negou conhecer os planos deles e não deu sua opinião verdadeira sobre o caso. Não repetiu a sua convicção de que não haveria casamento, e por isso estou inclinada a esperar que antes, talvez, ele tenha sido mal interpretado. E até o Coronel Foster vir aqui pessoalmente, imagino que nenhuma de vocês teve qualquer dúvida de que eles estivessem realmente casados. Como tal ideia poderia passar por nossa cabeça? Eu me senti um pouco incomodada, um pouco temerosa em relação à felicidade de minha irmã no casamento, porque sabia que a conduta dele nem sempre era das mais corretas. Papai e mamãe nada sabiam disso. Só perceberam que era uma união muito imprudente. Kitty então confessou, muito contente em saber mais do que todos nós, que Lydia, em sua última carta, a avisara do que faria. Ela sabia havia muitas semanas que os dois estavam apaixonados um pelo outro, mas não antes de irem para Brighton.
Não, acho que não. E o Coronel Foster parece ter boa opinião do Wickham? Conhece o seu verdadeiro caráter? Devo confessar que ele não falou tão bem de Wickham como costumava. Acreditava que ele fosse imprudente e extravagante. E desde que ocorreu esse triste caso, dizem que ele deixou muitas dívidas em Meryton, mas espero que não seja verdade. Ah, Jane, se não tivéssemos feito tanto segredo, se tivéssemos contado o que sabíamos dele, isso poderia não ter acontecido. Talvez tivesse sido melhor, tornou sua irmã. Mas expor os velhos erros de uma pessoa, sem saber quais são seus sentimentos presentes, parecia injustificável. Agimos com a melhor das intenções. Será que o Coronel Foster foi capaz de repetir os detalhes do bilhete de Lydia à esposa dele? Ele o trouxe consigo para que o víssemos. Jane, então, o retirou de dentro da agenda e o passou para Elizabeth. Eis o que dizia. Querida Harriet, você vai rir quando souber para onde eu vou. E não consigo parar de rir da sua surpresa amanhã de manhã, quando der por falta de mim. Estou indo para Gretna Green, e se você não conseguir adivinhar com quem, vou achar você uma boboca, pois só existe um homem no mundo que eu amo, e ele é um anjo. Eu nunca seria feliz sem ele. Então não pense mal de mim se vou com ele. Não preciso escrever para Longbourn sobre a minha ida, se não quiser, pois a surpresa deles será ainda maior quando eu escrever para eles e assinar como Lydia Wickham. Vai ser muito engraçado. Mal consigo escrever de tanto rir. Por favor, mande as minhas desculpas ao Pratt por não cumprir o meu compromisso de dançar com ele esta noite. Diga a ele que espero que ele me desculpe quando souber de tudo. E diga a ele que vou dançar com ele no próximo baile em que nos encontrarmos, com muito prazer. Vou mandar buscar as minhas roupas quando estiver em Longbourn, mas gostaria que você pedisse a Sally que conserte um rasgão em meu vestido de musselina rendada antes de embrulhá-lo. Adeus. Despeça-se do Coronel Foster por mim. Espero que vocês brindem por nossa viagem. Sua querida amiga, Lydia Bennet. Ai, Lydia, Lydia, cabecinha de vento, exclamou Elizabeth quando acabou de ler. Que carta é esta para se escrever numa hora dessas? Mas pelo menos mostra que ela foi séria quanto ao motivo da viagem. Seja o que for que depois ele a persuadiu a fazer, da parte dela não havia um plano infame. Pobre papai, como isso deve tê-lo desgostado. Nunca vi ninguém tão arrasado. Não conseguiu dizer uma palavra por 10 minutos. Mamãe imediatamente se sentiu mal e a casa inteira virou bagunça. Ah, Jane, explicou Elizabeth. Será que havia alguma criada na casa que ainda não sabia da história inteira antes do cair da noite? Não sei, espero que sim. Mas ser reservado numa hora dessas é muito difícil. Mamãe estava histérica, e embora eu tentasse ajudá-lo mais que podia, temo que não fiz tudo o que podia ter feito. Mas o horror do que podia acontecer quase me fez perder o sentido. Você assistiu até demais. Você não está bem. Ah, eu queria ter estado com você. Você suportou sozinha todos os trabalhos e toda a aflição. Mary e Kitty têm sido muito boas, e tenho certeza de que teriam dividido comigo todos os trabalhos, mas não achei que fosse justo com nenhuma das duas. Kitty é franzina e delicada, e Mary estuda tanto que suas horas de descanso não devem ser perturbadas. A tia Phillips veio a Longbourn terça-feira, depois que papai partiu, e teve a bondade de ficar comigo até quinta-feira. Ela foi muito útil para todos nós, e Lady Lucas tem sido muito bondosa. Ela veio aqui na quarta-feira de manhã para unir-se à nossa aflição e nos ofereceu os seus serviços ou os de qualquer uma de suas filhas. Seria melhor que ela tivesse ficado em casa, exclamou Elizabeth. Talvez as suas intenções fossem boas, mas numa desgraça como esta, é melhor manter os vizinhos à distância. Eles não podem ajudar-nos, e a comiseração é insuportável. Que triunfem sobre nós e sejam felizes, mas longe daqui. Ela quis então saber que medidas o pai pretendia tomar ao chegar em Londres para reencontrar a filha. Acho que ele pretende, respondeu Jane, ir a Epsom, o lugar onde houve a última troca de cavalos. Ver os postilhões e tentar saber se poderia tirar algo deles.
Seu principal objetivo deve ser descobrir o número da carruagem de aluguel que tomaram em Clapham. Ela vinha de Londres com passageiros, e como julgava que a circunstância de um casal passar de uma carruagem para outra talvez tivesse chamado a atenção, pretendia fazer investigações em Clapham. Mas se pudesse de algum modo descobrir em que casa o cocheiro deixara esse passageiro, faria investigações ali, na esperança de não ser impossível descobrir o tipo e o número da carruagem. Não sei de nenhum outro plano que ele tenha concebido, mas ele estava com tanta pressa de partir e tão agitado que tive dificuldade até de... Se você gostaria de fazer uma doação para colaborar com melhorias técnicas do canal, nossa chave Pix é prmatos, com um T só, @hotmail.com. Obrigado.